decidiu um desejo de comer daquele fruto. E ela ficou olhando, e logo alguém apareceu e ajudou no olhar dela. O que você está vendo? Estou vendo uma árvore aqui, um fruto muito bonito. Quem sabe ela dizia, então você pode comer, deve ser muito bom. Ela não tinha experimentado, mas pelo olhar ela viu decidir o seu pensamento. Deve ser coisa muito boa, porque o olhar decide as coisas. Louvado seja Ele. Por isso que o cego não vê nada, o cego não decide nada, porque não vê, não enxerga. Aí alguém falava, aquela serpente falava assim, come. E ela comendo, para comer a sua visão, a concupiscência, diz em João, em 1 João, a concupiscência dos olhos. Então, vejamos aqui, pelo olhar, ou ele decide as coisas boas, ou ele decide as coisas mal. Mas pelo olhar, louvado seja o Senhor. Jesus falou, ou Deus falou para Jeremias. Jeremias estava, quem sabe, olhando as coisas, vendo as coisas, analisando, pensando. Ele procura de alguma forma tomar decisão acerca da situação que passava em Israel. E ele está olhando, ele olha para uma amendoeira. E ele vê naquela amendoeira, quem sabe, uma vara muito boa para corrigir um pouco. Quem sabe nesse momento? Quem sabe Deus pegasse essa vara de amendoeira, também uma vara de resistência, e corrigisse seu povo. O povo entrava na linha, entrava no conselho e não estava na perdição, porque por falta de correção o filho se perde, o filho se corrompe. E aí Deus fala para Jeremias, Jeremias, o que está vendo, Jeremias? Ó Senhor, eu vejo uma vara de amêndoa. Tu está vendo bem, está enxergando bem. Porque assim como tu vê essa vara de amêndoa, eu quero para a minha palavra para cumprir, Jeremias. Jeremias logo viu, Deus falou com ele. Mas você vê uma inquietação de Moisés. Moisés escuta Deus falar com ele, diz que face a face, mas só que Deus vê Moisés não vê Deus, e fala boca a boca. E agora Moisés dá uma inquietação em si, na sua alma. Não, agora eu quero ver Deus. Os meus olhos precisam enxergar Deus, eu quero conhecer, quero saber quem é Ele. De tantas coisas que ele tinha visto, já tinha visto passar a sardenta, achar-se no chão, ele foi para lá, ele viu uma visão, ele viu uma visão de Deus, para o Senhor olhar e Deus falou com ele, mas ele não queria somente ver um fogo nem uma sarça, ele queria ver realmente Deus. E disse que ele ficou inquieto. E a inquietação foi tanto que comoveu Deus. Deus falou a Moisés, olho humano não me vê, Moisés, porque se alguém me vê, Moisés, ele morre. Nem o olho me vê. Mas Moisés falou, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver. Deu uma inquietação em Moisés. E a inquietação era tanta, Deus acabou concordando. Moisés, tá bem. Eu vou passar, Moisés, numa penha, e pela feira da penha eu vou passar de costas, vou colocar minhas mãos sobre ti para tu não morrer. Você ficar de pé, você me vê. E eu vou passar de costas, você vai ver a minha glória. Está bem, Senhor, mas eu quero te ver. A Bíblia fala, assim como Jesus é, nós o veremos face a face. E Moisés ficou, irmão, lá com o olho regalado naquela pena, olhando, não piscava, quem sabe, de olho, para ver Deus. E diz que logo ele sentiu o poder de Deus sobre a sua vida e passar aquele resplendor de uma glória maravilhosamente. E ele, quem sabe, naquele momento, clareou tanto aquela penha, ou aquela fenda, que ultrapassou o resplendor, que começou a envolver Moisés com aquela luz do céu. De tal forma que ele saiu com aquela alegria de ter, olha, saí contar para os Israel, arraial de Israel, olha, eu vi Deus agora mesmo, eu vi Deus, Deus passou, eu vi alegria. E quando ele chega perto daquela alegria, quem sabe, para contar, o povo deram um grito. Não puderam suportar de olhar para a face de Moisés, que estava mais claro do que o sol ao meio-dia. Tão claro que estava o rosto de Moisés. E gritaram, baixaram a ponta para o rosto. Não podemos, Moisés, olhar para ti. Moisés não tinha visto o que estava acontecendo, não sabia que estava com o seu rosto, irmão. Não sabia tanto era a presença de Deus sobre a sua vida. E disse que o povo colocaram o rosto para baixo e disse que foi para colocar um véu em Moisés para tampar o poder, aprender para o povo enxergar, louvado seja Deus. Outro homem, irmão, Deus, Jesus, ou seja, Eliseu fala para Elias, me dá a porção, dobrar no teu espírito. Dura coisa pedir, mas se dá uma coisa, Eliseu, tu fica olhando, não perde-me de vista, porque se tu me vê, Eliseu, eu ser tomado de ti, tu receberás. Se tu não me vê, Eliseu, também tu não vai receber. Então fica olhando. Quem está olhando nesta noite para Jesus? Olha para Jesus. Você vai receber vitória, nesta vai receber bênção.
mas precisa olhar para Jesus. Quem olha para Jesus é iluminado. Isso não é confundido. Louvado seja Ele. E Eliseu ficou com o olho regalado: eu não quero perder de vista meu Senhor. E não demorou muito, diz que veio um cavalo de fogo, carruagem de fogo, e separou entre os dois. Veio um redemoinho, fala do destino, rodamoinho, um vento em volta. E diz que Elias começou a subir. E Eliseu olhando, você vê, dá para ver, irmão, a mesma aflição nesse momento, como aquele povo de discípulos que estava reunido e Jesus subindo, e ele olhando, e vai olhando, e vai olhando, e vai olhando. Diz que o olho ficou inclinado ao céu. Jesus se ocultou e ele ficou olhando. Aí o anjo falou: por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido de cima, tu vai ver ele descendo assim como ele subiu, louvado seja Deus. E nós se ver a glória do Senhor, irmão. Quem vê a glória de Deus, ele glorifica. Quem vê a glória de Deus, ele exalta. Quem vê a glória de Deus, ele se purifica. Tem prazer em ser crente. Olha, eu estou indo para o céu, estou vendo o meu Senhor. Ele está sentado como demisteiro, irmão. Mesmo sendo apedrejado, sangrando. Porque muitas vezes pedrada, irmão, não se oculta você ver Deus, não. Você olhar para Jesus, você sentir a glória de Deus. E Estevão sendo apedrejado, irmão, pelos seus apedrejadores. E diz que Estevão olhando, irmão, para cima, ele podia olhar para os apedrejadores, jovens, adultos, velhos, quem estava até mulher, criança, e apedrejando, mas ele olhou para isso, não. Ele olhou para cima, olhou para o Senhor, olhou para o céu. Diz que ele viu o céu aberto. E viu Deus assentado, Jesus ao seu lado. Diz que eles confortavam a sua vida. Quanto mais a pedrada dava, mas eles se confortavam de tal forma. Ele disse: quem olha para o céu, ele perdoa. Quem olha para o céu, ele é pessoa animada, louvado seja Deus. Ó Senhor, não importa nele esses pecados, mas recebe o Espírito, porque ele viu o céu aberto, ele viu Deus, louvado seja o Senhor. Outra coisa também, irmão, louvado seja o Senhor. Vamos ver outra coisa interessante, até falamos isso. Jesus dá um exemplo para nós. Em qualquer circunstância, em qualquer momento que você deve passar, não deva andar de cabisbaixo, envergonhado, como derrotado, mas erga a cabeça como vitorioso em Cristo. Porque o Paulo disse: sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. E outra ocasião ele fala assim: ó, tudo posso naquele que nos fortalece. E Jesus, no dia da sepultura de Lázaro, ele diz que diante da dificuldade, Marta chorando, Maria chorando, os judeus chorando, o povo incrédulo, que ele levantou os olhos ao céu e conversando com o Pai, conversando com Deus, e dando graça ao Senhor. Quer dizer, quem olha para cima, ele dá graça a Deus, ele louva o Senhor, ele exalta. Eu não quero mais além, porque eu vou passar um pouco do horário aqui, eu não quero cansar você, mas Deus recompensa. Um prazer muito conhecer a mãe do nosso irmão Tiago, né? Deus recompensa, que é a irmã, nosso irmão Isaac, né? Uma família grande. Se toda a família dele congregasse aqui, irmão Isaac, olha, enchia, não enchia? Enchia. Mas Deus seja louvado, a nossa irmã, das suas filhas, Tiago, sempre feliz, louvando a Deus, e na vida de cada um. Eu quero passar, cadê as crianças, cadê as irmãs? Pode tomar posição, olha, já tomei mais 2, 3 minutos do tempo de vocês, amém? Vai tirar foto?